Boa noite, boa tarde, bom dia a todos os nossos amigos e amigas. Aqui direto do estúdio Nakashov, Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. Mais uma vez, nesse início de noite super agradável, pedir a permissão para o senhor e para a senhora para adentrar aos seus lares, estar, de certa forma, aparecendo no seu tablet, no seu celular, para levar um pouco de informações. Agradecer primeiramente a Deus por a oportunidade e hoje estamos mais uma vez com o nosso sempre amigo e prestigiado Dr. Wellington. Boa noite, doutor. Boa noite, Roberto. Um prazer eu estar aqui nessa quinta-feira aqui para a gente bater um papo aqui com a galera e desenrolar um assunto interessante para todo mundo. Qual é o assunto hoje, doutor? Dá uma palha aí. Hoje nós vamos falar sobre droga, Roberto. Muito importante, né? Extremamente importante. Uma coisa que abala muito o seio da família, principalmente. E vamos lá. E a gente também, nesse momento, com o coração partido, gostaríamos de mandar um abraço aí e os nossos sinceros sentimentos para a família e os amigos da Aninha ou da Ana Lu. Sentimos muito o passamento dela, que foi hoje, né, Du? E a gente lamenta muito e que Deus o tenha num bom lugar, né? Era uma pessoa muito feliz e foi acometida de uma doença aí rara, doutor, e infelizmente hoje ela nos deixou. Que Deus possa confortar a todos. Vamos lá, a gente está com muitos assuntos interessantes, o doutor Wellington se preparou, eu também na parte jurídica e também na parte de repressão a gente vai estar explicando aqui. E vamos começar aí, doutor, até para falar um pouquinho da sua carreira. Saiu de uma vila, né? Menino pobre, da periferia, e já naquele momento nós tínhamos ali já uma observação muito grande com drogas. Fala um pouquinho aí, doutor, as dificuldades aí, por favor. Acho que grande galera aqui do Ione, aqui dos bairros próximos aqui, me conhece, porque nasci aqui, né? Fui criado aqui, criado ali na Belarmino. E fui para o exterior, me tornei médico, tirei meu CRM, hoje eu atuo como médico emergencista aqui nos hospitais da região, do Alto Tietê. E esse tema que você trouxe para nós hoje, Roberto, é de extrema importância, porque eu vejo todos os dias isso, né? E eu, graças a Deus, eu consigo unir essa experiência de vida que eu tenho, porque maconha, cocaína, cigarro, crack é mais comum que a gente pensa no nosso cotidiano aí, com a galera, entendeu? E hoje, como médico, eu consigo ajudar, eu consigo falar, eu consigo atender lá os jovens, adolescentes que chegam em surto ou por excesso do uso abusivo da droga. E essa experiência, essa visão que eu tenho de vida, junto com o conhecimento que eu fui buscar, graças a Deus, eu consigo ajudar aí a família, as pessoas. E para mim é maravilhoso, pô. E, doutor, é o seguinte, já com essa sua vasta experiência que o senhor lá atrás foi da saúde também, é, vamos entrar praticamente no tema da droga, é o seguinte, é, qual é o maior incidente que nós temos dentro do hospital com drogas, ao seu ponto de ver técnico, profissional? Quais são as mais aterrorizantes? Fala um pouquinho do contexto para gente. Beleza. Uma pergunta muito importante para a gente poder também, para os pais que estão assistindo, abrir um pouco a mente, né? Por exemplo, eu que sou médico, quais são os pacientes que mais chegam no hospital por algum tipo de droga? Quando a gente fala droga, a gente fala da maconha ou do cigarro, mas tem o álcool, tem o cigarro que eu já falei. E os que mais causam problema no hospital, Roberto, é o álcool e o cigarro. Se me permite também, não deixe de dar uma palhinha em cima também do narguilé e do cigarro eletrônico também, que são outros altamente cancerígenos, né, doutor? Explica um pouquinho também. Olha só. Então, lá no hospital, o que eu mais encontro? Os pacientes ou usuário de álcool ou usuário de cigarro. Por quê? São as doenças que mais causam câncer. Câncer de boca, câncer de estômago, câncer de laringe, câncer de pele. Tudo cigarro e o álcool causa esse tipo de câncer, entendeu? E o que ocorre?
Outra droga que chega após essas duas que mais causam, por exemplo, o cara chega no final de semana, Roberto, ele bebe pra caramba. O álcool inibe partes do cérebro que faz ele perder a vergonha, então ele discute, se ele tem vontade de... Se ele tem um lado agressivo, o álcool inibe essa parte e na hora que ele está bebendo, ele vai agredir. Potencializa. E, eventualmente, esses pacientes vão lá para o hospital com a gente. Vai lá para o hospital. Aí a outra droga, o cigarro, que causa bastante câncer. Então, você vai encontrar um monte de paciente lá internado por câncer, câncer de boca, câncer de pulmão, câncer de laringe, traqueia. E a outra droga que a gente mais encontra agora, que está chegando bastante no hospital, é a K9. Você não encontra o usuário de maconha lá, a não ser por algum surto psiquiátrico. Entendeu? E a outra droga que mais chega no hospital, agora recente, é a K9. Tem feito um estrago aí nas pessoas, os jovens, né? Uma droga que tem um potencial grande de vício, de sedação. E é que a gente vai estar discutindo, vai estar conversando sobre isso. Então, resumindo, no hospital que eu mais encontro as drogas mais incidentes, Roberto, é o álcool, é o cigarro, e são usuários de K9 que estão chegando para o socorro agora. Que é a maconha sintética, né? Exatamente. Que tem 100 vezes mais potência que a própria maconha, né? Sim. Ou seja, é um terror, né? E se você vê a maneira que esse paciente chega no hospital, ele usou uma vez a K9, já deprime o sistema respiratório dele, porque ela tem as composições, acho que você pode falar as composições aí da K9, não, heroína, cocaína e fentanil. Fentanil é um medicamento que nós usamos para poder entubar o paciente no hospital quando ele chega com déficit, alguma coisa, por exemplo, teve um AVC, teve um derrame. A gente vai usar essa droga nele para poder sedar o paciente. E essa droga é utilizada aí para poder fazer o K9. Mas ela não deveria ser extremamente controlada, doutor? Ou não, é? Esse medicamento é super controlado, Roberto. Para você liberar ele no meu hospital, precisa do meu CPF, uma receita azul, carimbo, assinatura, outra pessoa assinar. Então, para intra-hospitalar, ela é bem burocrática, você não consegue comprar, é difícil o acesso dentro do hospital, entendeu? E só tem acesso mediante a receita do médico carimbado, assinado e a receita controlada. Mas comércio paralelo, tem um comércio paralelo e legal, que isso aí vai chegar com grande facilidade e as pessoas vão usar do jeito que estão usando aí. Que inclusive, infelizmente, né, doutor? Eu estive vendo alguma coisa hoje, parece que a polícia estourou um laboratório de K9, né? Então a coisa está perdendo controle. Qual que é a incidência de essas pessoas que entram já no estado crítico no hospital? A incidência é muito grande? Dá para já controlar? Olha, eu tenho uma estatística efetiva? Não. Como é uma droga nova, que está presente aí na periferia e tal, e estão chegando pacientes, então acredito ainda que não tem estudos falando sobre ela. Né? A incidência, o número de pacientes que chegam com... Porque nós, por exemplo, nós colocamos lá o uso excessivo de droga, intoxicação por droga. Não especifica. Isso. Aí na internação, aí vai sair esse CID aí por intoxicação de droga e o governo faz essa estatística, né? Mas eu acredito que está muito recente ainda. Os pronto-socorro têm encontrado muito esses pacientes, só que os estudos para poder comprovar o número de pessoas, usuários de K9 que chegou com intoxicação, acredito que ainda não saiu nada relacionado a isso. Mas eu posso garantir para você que todos os dias, ontem mesmo, chegou um paciente jovem, precisou ser entubado, porque ele chega, esse fentanil aí a gente usa para poder deprimir um pouco o sistema respiratório. Aí eles usam essa droga misturada com esse monte de coisa, o que acontece? Eles param de respirar. Trava, o pulmão não responde. E se não for socorrido a tempo, o médico vai lá, entuba, oxigena, coloca no aparelho e no outro dia tenta tirar. Né? O bom, Roberto, que eu vejo esses jovens que são socorridos a tempo por uso de K9, eles conseguem ser revertidos até no mesmo outro dia da alta. Porque eles geralmente são jovens, entendeu? O organismo responde rápido. Exatamente. A medicação. Agora, alguns, por exemplo, usou K9 em determinado lugar. Ele teve uma parada respiratória, até alguém chegar ao socorro, quando ele chega no hospital já não tem muito o que fazer.
o cérebro dele já foi danificado devido à ausência de oxigênio. E com isso ele vai levar danos irreversíveis. Parar de andar, não falar, ficar em cima da cama, vegetando. Entendeu? Essas são das complicações aí do uso de K9. Por curiosidade, doutor, vamos lá entender a dinâmica técnica dentro do hospital. Chegou lá, viu os sinais vitais, tudo tal. Qual é um passo aí antes de entubar? Tem medicação que pode inibir, melhorar? Ou hoje não temos ainda esses medicamentos? Não, não. Quando o paciente chega em surto, por exemplo, ele usou muito algum tipo de substância, e nisso, falando especificamente da K9, o que nós vamos fazer, ou você vai tranquilizar esse paciente, passar um benzodiazepínico, diazepam, depende do grau de agitação dele, depende do grau de consciência desse paciente, e se for um caso muito grave, no qual o paciente ele vai perdendo o drive respiratório que a gente chama, respiração, e isso vai decaindo na saturação, a gente tem que entubar. E essas drogas, a gente vai usar fentanil, midazolam, entubar o paciente. Fora isso, por exemplo, o cara chega usuário de cocaína. A cocaína vai ter um efeito euforia. O cara chega no ataque cardíaco ou chega infartado lá pra gente. E quando a gente vai ver, usou cocaína, usou o olho, a gente já olha no nariz, já sabe. Pela frequência cardíaca, pelo suor, o médico já bate o olho, já sabe. Olhar, né? Exatamente. Já sabe, pelo suor, a frequência cardíaca, o comportamento do paciente. Esse paciente usuário de cocaína, ele já tem outro tipo de tratamento. Se chegar em... Detectou o tipo de droga, já dá para ser mais específico. Exatamente. Aí o que nós, médicos, fazemos nessa hora, Roberto? Quando eu atendo jovem, na história clínica, né, eu começo a perguntar, vejo de onde que veio, o que faz, tal. Percebi que a droga, eu já vejo como que é a relação dele com a família. Quem que trouxe ele? Se foi um amigo, se não foi, né? Que já são os primeiros passos para ter uma ideia do contexto, né? O que acontece? No hospital aqui, os hospitais aqui da região não comporta, não tem um serviço voltado de acolhimento para essas pessoas. E os jovens, Roberto, hoje eles estão vulneráveis, cara. Eles estão vulneráveis, eles estão indo para droga com facilidade, com grande facilidade, e eles não têm uma rede de apoio para poder. É difícil, pô. Aí o que eu faço? Observei o paciente, tal, dou encaminhamento para o CAPS, álcool e droga. Encaminho ele. Lá ele vai passar por uma triagem com o psicólogo, vai passar por uma triagem com o psiquiatra, para poder intervir nessa vontade dele com medicamentos, para poder inibir isso e ele tentar parar. Nessa falha até com a família. Doutor, também nessa linha aí, eu gostaria que o senhor falasse o seguinte, o que um pai, uma mãe, ele pode estar fazendo no sentido de observar os trejeitos, como que essa pessoa, comportamento, por exemplo, usou uma droga, né? Tirando a K9, que é muito agressiva, né? É patente. Esse pai, essa mãe, como que ele pode estar vendo alguns sinais do ponto de vista médico? A maconha, por exemplo, Roberto, o que a maconha vai causar num jovem começar a usar maconha? Vai ser o comportamento. A maconha, ela desacelera, ela deixa o cara mais letárgico, ela pode causar alucinações, né? Vai causar outra coisa também, que é a polifagia, que nós chamamos de fome excessiva. Fome excessiva. Então, não é para a mãe pensar que o adolescente chegou lá, porque o adolescente ele vai consumir mais alimento por causa do corpo dele. Não vai pensar que o moleque está usando maconha em casa. O metabolismo dele pede que ele se alimente melhor, né? O jovem tem que se alimentar e o corpo dele vai pedir isso. Agora, o usuário de maconha, ele usou a maconha, ele vai sentir fome, ele vai sentir um excesso de fome. Além disso, essa pessoa, o usuário, Roberto, da maconha, ele começa a adquirir um comportamento meio isolado. Se reclusa. Exatamente. De todos. Ele vai começar a andar só com quem meio o usuário. Exatamente. Ele se isola e a família já começa, a mãe ali já começa a achar ruim, e aí que ele vai se isolando mais. Se distancia mais. Exatamente. Então é nesse momento que os pais têm que estar atentos para isso. É saber acolher o filho. Ninguém vai vencer droga, vencer essas coisas pela brutalidade, é pelo amor, cara. É você conversar, reconhecer seu filho, saber que você vive num país onde as coisas estão mais vulneráveis, as coisas ruins, né? E o jovem, cada dia mais, ele é mais vítima de tudo isso aí.
né? Então, assim, o pai reconhecendo isso, o pai tem que trazer o filho para ele. Tem que estar junto. Tem que estar junto. Trazer, reconhecer, tentar ter uma conversa aberta com o filho. Hoje é difícil, né? O pai chegar no filho, trocar uma ideia e falar o português claro, né? Porque se ele não falar, o amigo da rua vai falar. Alguém vai acolher, né? E vai acolher, às vezes, de uma maneira que não é muito agradável. Então, o jovem que usa maconha, que os pais estão aí preocupados, a maconha vai causar isso nele, isolamento social. Ela causa, Roberto, um tipo de relaxamento e a pessoa começa a procrastinar as coisas. Não é hoje, é depois, hoje. é amanhã. Ele não se preocupa mais com o estudo, ele não se preocupa mais com o autocuidado. O que é o autocuidado? É a unha, é o cabelo, é a roupa, entendeu? É a higienização. Então, o excesso da maconha vai causar tudo isso, atenção. Se for cocaína, por exemplo, você vai perceber outras coisas. O jovem vai chegar em casa com insônia, a gente extrovertido, falando demais, logorreico que a gente chama, conversando demais, eufórico, elétrico, né? Elétrico. Aí o pai vai ter que ter outra abordagem. Muitas das vezes o pai vai ter que buscar ajuda, Roberto. Por quê? A droga é um vício, uma doença, né? E todo vício ele causa desvio de conduta, desvio de comportamento. E se você, por exemplo, pegar um jovem que está usando cocaína hoje, ele vai ter um tipo de desvio pela cocaína. Mas precisa entender esse jovem por que ele entrou nesse rumo. Contexto, né? Exatamente. Por que ele está ali, né? E muitas das vezes vai ter que ser um profissional adequado para poder ajudar. Ajudar a mãe, ajudar o próprio jovem que está na droga. Porque o pai às vezes não vai saber lidar, não vai saber entender, não vai saber conversar e trazer o moleque para ele, entendeu? E então, assim, cada droga tem um tipo de tratamento, tem um tipo de abordagem. E que mais? Bom, vamos lá, toma uma água aí. Nós estamos aqui do estúdio Nakachov, direto de Ferraz Vasconcelos, São Paulo, entrevistando nosso amigo Dr. Wellington, e falando sobre drogas, né? E ele está abordando aqui, depois nós vamos explorar mais um pouquinho, que é a tal de K9, ou a droga do zumbi. Nesse momento também mandar um abraço na pessoa do Diego, toda a equipe Roberto Souza, o Senna, nosso amigo, o Everton, o Du também, incansável amigo aqui, sempre nos ajudando, do Foto Ideal. Evangelista lá do nosso amigão Pedro, nosso mascote, a Caroline Catiuxa, é isso? Tô meio ruim de português aqui. O Ednilson, um abraço. Luciene Almeida, Lucilene Magalhães, a Lu, minha amiga, Rodrigão, Fabiana, Wesley, Rogério, abraço, tudo de bom? A Isabel L. de Oliveira Santana, Josefa Maria, o Leandrão, o Naná. E estamos aqui batendo um papo com o Dr. Wellington, e estamos abordando um assunto aí, e até um mês muito importante para nós estarmos falando disso, doutor, que é o Novembro Azul, né? E as drogas levam muito, né, a também prejudicar a parte de próstata, além de tudo também, né? A gente tá falando, é isso mesmo? Você falou um assunto, não bem a próstata, né? Mas estudos falam que o quê? O usuário de maconha, ele inibe a testosterona. A testosterona, Roberto, é o hormônio do homem. É o hormônio que dá viralidade, o carro-chefe, que dá a voz masculina, a pele, a força, o libido. E a testosterona faz isso diminuir. Então, o cara que usa maconha tem que ficar esperto, que vai diminuir a testosterona, não vai corresponder muito bem em casa, ele pode ter sinais de depressão. Então, porque a testosterona diminui, né, tudo isso e causa esses sintomas. Então, quem usa maconha, fica atento. E aí, o senhor e a senhora aí, agora vamos falar com polícia aí, né? Embora a gente esteja advogando, vamos falar um pouquinho a parte de prevenção. Quando a criança chega, procura, quando estiver dormindo, cheirar as mãos, tentar ver também a boca, dar uma olhada no material escolar, as amizades, né, doutor? É importantíssimo também, procura olhar. E estamos falando dessas drogas, né? Mas
Tomar cuidado também, doutor, é muito importante falarmos isso aí, da cafeína, né? Pega esses Red Bull, não estou falando conta de produto A, B, não, mas mistura com drogas e a gente também vai estar falando do álcool, que nós temos as drogas lícitas, né? A gente está falando de maconha, cocaína, heroína, o crack, êxtase, né? Enfim, vai por aí. Mas não esqueçamos também do tabaco e do álcool, que também são extremamente maléficos, né, doutor? Com certeza. E traz grandes problemas também do ponto de vista clínico, né? Com certeza. São as doenças que mais... Se você chegar no pronto-socorro, o que mais tem lá no hospital são pessoas com algumas doenças. Você vai perguntar, o que você faz? Eu bebo. Quantos anos? 20 anos, 10 anos. Fumo, 30 anos. Entendeu? Então, assim, essas drogas, o cigarro e o álcool, eles estão disparados aí nas doenças, principalmente as doenças mais malignas e os cânceres. Potencializa, né, doutor? Porque, cá com a minha ignorância, o senhor pode falar melhor. Se a pessoa já tem uma predisposição e ele vai fazer muito uso tanto do cigarro, que eu acho que até é pior, né? O cigarro quanto a bebida potencializa aquilo que ele já tem uma fraqueza do metabolismo, né? Por exemplo, você tem uma informação genética, né, que o seu pai ou sua mãe passou lá para você de um determinado câncer. Aí você vai beber, vai usar cigarro, você vai aumentar essa predisposição, né? Você vai alterar suas células, né? Você está danificando suas células. Suas células estão ficando mais velhas. Consequentemente, as outras coisas que porventura estiver mais forte vai te consumir. O câncer, por exemplo. Tá, e mexendo na célula, que o nome já fala, é célula, né? Aí já vem com os... já vai acarretar problemas também para os órgãos vitais, né? Pâncreas, rins, fígado e por aí vai, né? Tudo. Essas drogas, né? Destrói o cara por dentro. Bom, vamos lá. Vocês acham que a droga mais consumida no mundo é a maconha? Aqui no Brasil, a maconha, bebida, tabaco, né? Mas tem uma coisa que está embutida em tudo, e lá num estudo de criminologia foi falado até com o médico legista, que é o seguinte: a droga que mais se consome é a cafeína, está em tudo, né, doutor? E ela também tem o lado medicinal, né? Tem, com certeza. Então, as pessoas têm essa impressão, consumimos muito maconha. No Brasil, uma das drogas mais consumidas ainda hoje é a maconha. E é ilegal, né? De forma ilegal, clandestina. Mas lá fora não, tipo Holanda, Europa, uma grande parte da Europa, inclusive hoje já está permitindo que ela seja utilizada também como medicamento. Medicinais. Nós temos um país próximo aqui, o Uruguai, que é liberado usa maconha, Amsterdã, mas não é essa maconha que a galera usa aqui, é uma maconha diferente, né? Então ela chega não misturada, com outro preparo. Aqui no Brasil não, tá proibido o uso da maconha, embora é uma das drogas mais utilizadas entre os jovens aqui no nosso país, e o jovem tem acesso com facilidade, mas ele vai ter acesso àquele produto de má qualidade. Que ainda é mais danoso. Exatamente, ainda, né? Mais danoso ainda. E, consequentemente, ele pode sofrer, né, por esse excesso, por esse abuso, né, e ter outros problemas. E a médio, vamos dizer, a médio e longo prazo, com certeza, o usuário contumaz, mesmo que seja da maconha, ele vai ter problema. Porque muitas pessoas, a gente, até como polícia, detectou muito isso aí, ouviu muito. Mas é uma droga orgânica, é uma droga... Mas, doutor, fala um pouquinho, ela é orgânica até onde? É igual... Vários estudos hoje, Roberto, abordando a maconha de outra maneira, né? Para uso medicinal. Tem paciente, eu já abordei mãe no consultório que faz uso do cannabis para o filho com um grau avançado de autismo, desculpa. Autismo. Criança com grau avançado de autismo. Quando ela entrou na justiça e começou a usar o estado de canabidiol, a criança melhorou.
Ela relatou para mim na consulta. Vários outros. Eu atendo uma casa de repouso e vários idosos com Parkinson e Alzheimer sendo tratados com cannabis e melhorando. Melhorando a fome, se alimentando. Então, todas as drogas, a cocaína, por exemplo, cocaína, o derivado para fazer anestésico. Sim. A xilocaína. Então, todas essas drogas têm o seu lado benéfico. E só de que extrair algumas partes para fazer malefício. A maconha, ela tem as propriedades dela que são boas, que tem pessoas que usam para estudar, outros usam para se alimentar, outros usam para manter a concentração, outros usam para dormir. Cada parte do extrato dela. Né? Hoje, por exemplo, já tem uma especialidade na medicina, em prescrição de canabinoides. Tem vários médicos de São Paulo que fazem isso. Pessoas com dores crônicas, dores de coluna, ajuda. Mas é o uso correto. Tirou o extrato da parte que faz o benefício, entendeu? Vai ter aquela função, né? Exatamente. E a droga que vai chegar pro cara na periferia já vai ser uma droga totalmente diferente, batizada, né? Batizada. Já toda cheia. Falava lá atrás a cocaína até com pó de vidro, né? Então a gente vê tanta barbárie aí. Mandar um abraço para Josefa, Valquíria, o Rafa lá do Primo Ceará, Flavinha. E vamos que vamos aí, pessoal. Estamos aí com o Dr. Wellington, estamos aqui no Novembro Azul. Os homens aí tem que estar se prevenindo, né? Tem que largar aquele dogma lá. Não vou lá tomar famosa dedada, né, doutor? Mas fala também um pouquinho, doutor. Dá uma palhinha aí a respeito disso aí. O câncer de próstata é um câncer também muito frequente nos homens. Então, assim, hoje você faz PSA, que é o exame de sangue, né? Mas se você for lá, vamos supor, você tem um irmão que teve câncer de próstata, um familiar próximo, um tio de primeiro grau aí, você tem que fazer o toque. Assim, nos 49 anos, fazer o toque para poder ver se não tem aí. O médico precisa sentir essa próstata, ver a textura dela, entendeu? E no exame de toque ele vai detectar. Né? E então é essa atenção, né, que o homem tem que ter. Existem várias outras coisas que o homem precisa ter atenção, mas o câncer de próstata aí é bem frequente. É igual o da mulher também, o de útero e mamária, né? Que são como que você, já que você abordou o assunto, já vou falar os sinais, né, os sintomas. Como que você vai perceber que você pode ter alteração na próstata? De repente, acima dos 49, 44, o cara começa a forçar para fazer xixi, Roberto. Ele vai urinar e faz aquela força, começa a travar. À noite ele começa a ir ao banheiro várias vezes, ele já tem que ficar esperto. Vai precisar fazer um ultrassom, fazer o toque, fazer o PSA. E aí vai fechar um diagnóstico. Exatamente. Então você aí, nossos amigos aí que nos acompanham, o doutor Hélio está dando a saidinha aqui do tema, mas é muito importante, até porque estamos no Novembro Azul. Não deixe de fazer os seus exames, vá ao posto, procura um urologista, procura um profissional para que possa estar te encaminhando, independente de ter os sintomas, né, doutor? Exatamente. A idade também, doutor? Se você já tem idade, você já tem que ficar esperto, ficar atento. Não só isso, né, Roberto? A gente fala Novembro Azul, o cara já relaciona com a próstata. Mas eu acredito que tem que ser assim, velho, o cara, ele tem que lembrar da saúde dele como um todo. É o coração, é o rim, é a mente, que a mente também adoece, né? O cara ficar atento. E hoje, eu falo pra galera que eu conheço, Roberto, o conhecimento liberta. Conhecimento liberta. O cara sem conhecimento, ele não é nada. Então, se vai chegar o Novembro Azul, se o cara não tiver conhecimento, ele não sabe nem mês, fazer. Né? Mais um mês pra ele. Mais um mês. Então, o homem, né? O homem tem que buscar conhecimento, tem que cuidar da saúde. Para quê? Para que ele possa viver mais. Com qualidade. Com qualidade de vida. Para viver doente, amigo, não adianta. É sofrimento. Tem que viver mais com qualidade de vida. Isso aí é só o conhecimento que vai trazer. Vamos lá. A gente está tentando elevar o máximo de informações aí para o senhor, para a senhora, e dizer que aqui a gente vai estar com assuntos múltiplos. A gente tem um principal hoje. Eu e o doutor Hélio combinamos que falaríamos de droga, mas não poderíamos deixar também, até em respeito ao mês, que para nós todos os dias devem ser respeitados, porque a dor não vem só em novembro, né? A próstata não vai ter problema só em novembro, não. São todos os meses. Então, o senhor que tem algum tipo de problema nesse sentido, deixa aí a vergonha do lado e vai pro médico, né?
Vamos lá, pessoal. Aqui nossos amigos tomam uma água aí, doutor. Fica à vontade. Eu posso Nosso dar amigo. um abraço aqui, Roberto. Fica à vontade, por favor. Mandar um abraço aqui pra dona Lídia Rosa. Boa noite, dona Lídia. A dona Lídia trabalhou comigo, Roberto. Ela mora aqui em cima, aqui, ó. Olha que beleza. Está nos acompanhando. Exatamente, tá acompanhando a gente. Já trabalhou comigo como Obrigado, auxiliar dona de Lídia. enfermagem lá no Luzia de Pinho Melo. Obrigado, dona Lídia. Uma boa noite pro senhor também, minha querida. Um abraço. Tamo junto, dona Lídia. Obrigado pela audiência. Vamos lá. Primo Ceará, mercado. Pesqueiro Amigos do Primo. Agora, essa semana aí, tá recebendo 300 quilos de peixe. Você pode até não ser um bom pescador, mas dá um pulo lá, fala com o Rafa. Alguma coisa você vai estar pegando. A Fabi Cakes sempre gentilmente está nos mandando um bolo. Hoje foi correria, né, Fabiana? Um abraço para você e pro Leandro, palmeirense chato. O Dudo Foto Ideal, nosso parceiro, está sempre aqui nos apoiando e dando sempre aquela mãozinha especial. Restaurante Del Rey, do nosso amigo Tico e da esposa também. Parceiros nossos, Sucatão, da família Castelo. Um abraço, sucesso aí também nesse restaurante, que serve uma feijoada maravilhosa. E vamos tocando. Estamos aqui com o doutor Wellington, estamos já passando das 20 horas e 6 minutos. Doutor trabalhou o dia inteiro também, foi correria, né, doutor? Corrido hoje. E estamos aqui explorando esses bons conselhos aí do doutor e levando um conhecimento numa área, eu falo como também policial que eu fui por 35 anos, que é a maior desagregadora familiar, é aquela que começa acabando com a dignidade, acabando com o casamento. Eu peguei casos, doutor, do cara, ele perder o casamento, perder a casa, perder todos os móveis, que no final até a família não teve como estar junto. Eu lembro muito bem desse caso. Então, o senhor, a senhora que nos acompanha aí, parece até nessa noite muito gostosa, de calor, não deixe passar desapercebido sintomas. Procure acompanhar o filho, a filha também, né, doutor? Porque a incidência com mulher também é grande. Fala um pouquinho, doutor. Tá, é pau a pau ali, Roberto. Não está muito longe. Não tá muito e longe. às vezes até pior, né? Exatamente. Chega a É mulher. mais frágil, né? Exatamente. A mulher chega no pronto-socorro da mesma quantidade do homem em relação à droga. E as dificuldades, doutor, do seu ponto de vista técnico, são iguais ou a droga ela tem o mesmo poder destrutivo para ambos os sexos? Tem, para ambos os sexos. Para ambos os sexos. Não tem distinção. Não tem distinção. O efeito nocivo dela é para os dois. É igual para os dois. Mas para uma mulher não é muito mais potencializado por conta dos órgãos da mulher, reprodutivo. Não é uma. E ela por si só, naturalmente, ser mais frágil, não é mais tenebroso isso aí? De efeito mesmo. da droga é o mesmo, tanto para a mulher quanto para o homem. O efeito é o mesmo. É claro, a mulher é mais frágil, né? Exatamente, tem outras características, até hormonal mesmo, que isso pode estar afetando, e o homem, consequentemente, outro tipo de afetação. Mas assim, o efeito das duas, nos dois, causa a mesma coisa. Tem aquele, eu não sei se, eu acho que é técnica, é ciência, não folclore, não cultural. A mulher, às vezes a criança nasce dependente, há esse risco na gestação, na gravidez por si só, ela consumir droga. Isso aí, além do dano no feto natural, isso pode perdurar? Pode, olha, super interessante essa pergunta, Roberto. Por que, às vezes, você pega um jovem que nunca usou cocaína, em um determinado tempo ele usa com facilidade e se vicia? Por que esse jovem ele já trouxe informações genéticas? Às vezes o pai usava demais, a mãe usava demais. A mesma coisa é o álcool. Você pega um pai que bebe, que usa o álcool, etilista crônico, e ele vem, tem um filho. No decorrer de uma certa idade, aquele filho, Roberto, ele tem interesse em buscar o álcool, ele tem facilidade, porque as células dele já estão cheias de receptores aquilo ali. Já vem contaminada. Tem mãe que usa tanto o álcool na gestação como a cocaína, quando a criança nasce, a gente já tem que fazer medicamento, porque a criança já nasce agitada.
Já vem comprometida. Exatamente, já vem comprometida. Essa criança, no primeiro contato que ela tiver com a droga, com a cocaína, ela vai ter facilidade de se viciar. E o que acontece com o vício, Roberto? A pessoa vai perdendo a capacidade de racionar. Vai perdendo os neurônios. Por exemplo, o cara que usa crack, ele vai usando o crack, vai arrebentando os neurônios dele. Ele vai perdendo a capacidade de pensar, a capacidade de relacionar com as pessoas, de agir aqui fora. Ele vai viver pro álcool. Não, todo esse sofrimento que a gente vê do cara, o andarilha usando o álcool, ele internamente não tem sofrimento. Ele não tem, perdeu essa capacidade. A família sofre, porque vê aquilo. Sofre por ele. Exatamente. Mas ele perdeu aquela sensibilidade exatamente. de ver o problema. Ele si perdeu, porque a droga vai inibir isso. Então não vai importar se ele vai tomar banho, se ele não vai, se ele vai comer. Ele vai viver para droga. Ele vai viver exclusivamente para a droga, para sustentar o vício dele. Ali passa a fome. E se ele usar, melhora o humor, melhora tudo. A gente, como policial, a gente sempre dizia o seguinte: a primeira coisa que o cidadão que usa, que ele já é um viciado crônico, a primeira coisa que ele perde é a dignidade, né? E perder a dignidade, aí vem tudo, né? No pessoal, no comportamental, enfim. Mas, doutor, vamos lá. Eu fiz essa pergunta e é muito interessante para a senhora e para o senhor acompanhar. Principalmente, a gente tem aí, infelizmente, visto que abriu-se muito, né? A sociedade, ela hoje está, eu digo assim, até por conta do eletrônico, né? De celular, da internet, a facilidade que as pessoas têm de se comunicar. Eu digo que a tecnologia distanciou as pessoas perto e aproximou a longe, porque às vezes você está na sua casa, cada um com o celular, falando com o que está lá longe, mas não tem condições de falar 5 minutos com o pai, com a mãe ou vice-versa. Posso falar uma Fica à vontade. O Roberto falou do celular, o assunto vai puxando. Uma coisa puxa a outra. Vício. Um vício também, Roberto. Hoje você vai pegar as crianças, os pais já estão viciando a criança no celular. A criança está perdendo convívio com o pai. Qualquer coisa chorou, fica brincando aí. Celular. Isso atrapalha no desenvolvimento da criança, na fala, na escrita, no raciocínio. É um vício. Se você tirar o celular da criança, a criança já fica irritada. Isso. E os pais não conseguem perceber que ele viciou o filho numa droga. Entendeu? As mães passam em consulta comigo quando eu atendi a pediatria e já vinha com o celular. Eu chamava a atenção: mãe, presta atenção, isso aqui é um vício. Você está viciando seu filho. O cérebro dele está em desenvolvimento. Como que você vai pegar um celular e entregar para um moleque de 3 anos e ficar o dia todo naquilo ali? Entendeu? O correto é o quê? Brincar, é correr, a bola, a bolinha, é cair e se machucar. Né? E outra coisa, jogos eletrônicos, Roberto, também. Que está muito atrelado, né? O Instituto de Psiquiatria em São Paulo, o IPQ da USP, tem um centro de tratamento só para dependente da internet. É um vício miserável. O mesmo tratamento que usa para o usuário de cocaína se usa para o usuário de viciado na internet. Tem pessoas trancadas assim, apartamento. Hoje está aumentando o número de apartamento. Tem pessoas trancadas dentro de casa, Roberto, que a gente nem sonha. Isso a gente tem acompanhado. Aqui do lado, o cara trancado. Quando ele sai na rua, você nem. Pô, você um zumbi, né? Um zumbi branco, jogando. Às vezes perde o casamento, perde o emprego, perde a dignidade, porque vira um vício. E hoje tem muito jogo, inclusive valendo dinheiro, né? Então é um vício tanto quanto uma droga, né? Exatamente. Pai e mãe aí, ó. Fica aí a dica do doutor aí. Além do que, isso é radiação, né? Não deixa de ser maléfico, né? Usando muito, vai ter problema com visão, vai ter problema com raciocínio, a saúde vai deteriorar. Então o pai e a mãe aí tem que estar tomando cuidado. Mandar um abraço para a Hilda, mandar um abraço para o São, meu amigo, sempre um parceiraço, o Ailton P. Costa. Vamos lá. A Hilda fez uma pergunta aqui, vamos ver a pergunta dela. Roberto, boa noite para você e para o doutor. Pergunta para ele se ele sabe qual tipo de tratamento a nossa cidade, em Ferraz de Vasconcelos, oferece às famílias desses jovens que entram nesse caminho de vícios de drogas. Se nós, aqui sintetizando a pergunta da Hilda, boa noite, Hilda.
se Ferraz de Vasconcelos conta com algum tipo de instituição, algum tipo de departamento, público ou não, que cuida de viciados. Todo município tem a rede aí, o CAPS, né? Centro de Atenção Psicossocial, né? Que atende essa galera, que dá atenção. E lá vai ter psicólogos, o assistente social, enfermeiro, o médico psiquiatra, para poder abordar essa família e dar atenção. O primeiro passo para os pais que têm dúvida, Roberto, que tem que fazer, é procurar a UBS mais próxima de casa. Bagão, um abraço. Meu primo mandando um abraço. Procurar a UBS mais próximo de casa, Roberto, porque lá tem um clínico. Tem um clínico, vai fazer a triagem. Vai fazer a triagem, vai conversar, porque o médico clínico geral ele também aborda isso. Ali ele vai captar as informações, ele vai acolher essa família, essa mãe, esse pai, trazer eles para a realidade, abordar essa família e orientar eles da melhor maneira que tem que ser feito. Aí dá o encaminhamento para o CAPS, você vai lá para o CAPS e vai ter essa atenção. Todo município tem. Então, Hilda, respondendo aí o que o doutor disse, a pessoa detectou um tipo de problema desse, né, Wellington? Procura a UBS próximo aí que atende o seu bairro aí, ok? Vai passar por um clínico, ele vai estar vendo a necessidade e depois que ele efetivamente entender, ele vai estar encaminhando. Às vezes não é nem um caso num primeiro momento de encaminhar, é um começo, o médico vai sentir, né? O médico ele é o receptor, né? O primeiro receptor do problema. Entendeu, Hilda? Estamos à disposição. Um abraço para Sema. Esse Senna aí também não larga de nós aí. Osni Petegrosso aí. Lamentamos muito, viu, Osni aí do ocorrido com a Renata aí. E mais uma vez aí, se me permite, doutor, sai um pouquinho do assunto. Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal. Ferraz tá uma vergonha. Prefeito, eu não sei o que a senhora foi receber de medalha. Medalha do quê? De muitos furtos, muitos arrombamentos. Pergunta para as famílias ferrazenses, principalmente do centro, se estão contentes com essa medalha que a senhora ganhou. Isso é politicagem barata, prefeita. Nós precisamos de segurança, não de medalhas. Estamos aqui direto do estúdio Nakachov, Ferraz de Vasconcelos, São Paulo, com o nosso amigo Dr. Wellington, e estamos falando de um assunto que é o carro-chefe da destruição das famílias, da dignidade, uma coisa muito triste, e foi uma pergunta muito pertinente, né? Essa da Hilda aí. Quando você detectar alguma coisa que fugiu à sua alçada, procura a sua UBS aí, procura o médico que ele vai dar todo atendimento, né? Pessoal, temos drogas lícitas, que é um desastre da sociedade, né? Que são os dois que a galera infelizmente adora. E a gente também gosta da cervejinha, também não podemos ser hipócritas, né, doutor? E domingo tava bom lá, né? Tava ótimo. Mandar um abraço aí pro pessoal do Ione aí, que foi maravilhoso, né, doutor? Foi, chegaram com força. O pessoal chegou chegando, tivemos que dar uns tiros lá pro pessoal correr. Rodrigão lá não parou. Família, o Banana, né? Banana. Agradecer o Daniel também, o Diego, o André, o Kiko, enfim, foi um churrasco maravilhoso. E dizer que a bebida com moderação, o trabalho com moderação, tudo com moderação, a alimentação, ela vai bem, né, doutor? E aí é prazeroso. Então, as duas drogas lícitas que mais causam problemas aí para a sociedade é o álcool e o tabagismo. E a incidência também é muito grande, né, doutor? Principalmente finais de semana e na faixa etária aí de jovens, né? Porque o álcool, por exemplo, é lícito, você vai lá, compra seu corotinho. Barato, né? E esquenta as turbinas do peão. Esquenta as turbinas e vai que vai, meu amigo. Doutor, a gente fala um pouquinho do álcool. Quando a pessoa entra num estágio aí de embriaguez absoluta, tudo, pode chegar às vias de morte se não socorrido? Fala um pouquinho também, pessoal, se ater a isso aí, o álcool e as consequências. O álcool em excesso, ele causa o coma alcoólico, né? Consequentemente, esse coma vai inibir a respiração do paciente, o paciente vai precisar ser entubado, vai precisar ir para UTI. E não é tão comum você encontrar pessoas por coma alcoólico, Roberto. É difícil? É difícil. O que você mais encontra são as pessoas por efeito do álcool. Por exemplo,
Você encontra muita gente em cima de abstinência. Ele passa, os alcoólatras mesmo, eles passam 3 dias sem beber, eles já chegam no hospital tremendo, achando que está infartando, está morrendo. E é síndrome da abstinência. Né? E as doenças que são causadas pelo álcool, como eu já disse, o câncer, Cirrose, né? a cirrose muito, que né? mata, que judia. Entendeu? Uma doença que judia. Judia muito, Judia, né? porque assim a Coisa pessoa louca. não morre rápido, cara. E é aquela dor terrível, né? Sempre a barriga d'água, vai pro hospital, drena, depois é hérnia, é sangramento por cima, por baixo. E é uma doença que vai judiando a pessoa por muito tempo. Ele vai pagar um preço enorme. Vai. Bom, estamos aqui conversando com o Dr. Wellington, ele está explicando aí também que o álcool tem que ser... além de ter essas doenças já que assim, extremamente agressivas, tem as outras doenças a médio e longo prazo, né? Que desenvolve a diabetes, problemas coronários, né? A respiração. Além do que, Roberto? O comportamento, né? O uso excessivo de álcool muda o comportamento. Quantas pessoas que têm um pai ou a mãe, ou um marido, alguém que em casa que bebe, que começa a ter problema em casa, no relacionamento? Quantos casais terminaram aí por causa do uso excessivo do álcool? Porque o cara se torna mentiroso, começa a faltar as coisas dentro de casa, já não trabalha, falta no serviço. Na segunda-feira, lá, 70% que vai passar comigo no pronto-socorro, no domingo bebeu demais, no sábado bebeu demais. Perdeu o controle. Perdeu o controle e vai pegar o atestado. O famoso atestado. Mandar um abraço pro Tenente Serjão Tifu. Serjão, foi muito bom estar contigo aqui, viu? Um abraço. E os nossos estudos estão à disposição. Daniel Américo, para ele, para Dani também. Deus abençoe aí. Foi maravilhoso a festa. Estamos lembrando aqui que vai reinaugurar o pesqueiro lá, amigos do Primo, sexta-feira. Já falei alguma coisa, mas teremos lá uns 300 quilos lá de peixe. Até sem vara o peão vai pescar. Pode ir para lá que o Rafa vai estar lá esperando vocês de braço aberto. E é isso aí, a gente está falando aí de drogas. Vou falar também no sentido de que... para a polícia, para o sistema judiciário, hoje também é um dos maiores problemas que temos, né? A droga, ela corrói a família, ela corrói a dignidade e ela corrói a sociedade também, é um pacote, né, doutor? Estamos tendo a oportunidade, o doutor está explicando a parte médica, que é muito importante. Você aí, um tempo desde, doutor, tive um garoto aí que nos pediram socorro com o K9, a família entra em desespero, porque é uma coisa monstruosa, né? É muito feio, parece que a pessoa está tendo ataques, é uma coisa monstruosa, né? E você tem que ficar muito atento, você pai, você mãe, por conta que, às vezes, um pequeno detalhe, você vai salvar a vida daquele seu filho. Você vai dar um outro caminho para ele. Então, procure estar muito atento, principalmente, o Du estava me cobrando isso aí, das amizades, né, doutor? E a gente vem de vilas, né? Pessoas pobres, né? Meu exemplo, seu exemplo. E é muito importante o apoio da família, né? A família tem que estar muito ladeada com... Muito. A primeira coisa que o cara, o pai, quando descobre que o filho tá usando droga, é chicotear o cara, Roberto. Ele sair na porrada, entendeu? E hoje para lidar com o jovem, amigo, a melhor conduta é a conversa. Você tá próximo dele, entender ele, o contexto dele, para você poder ajudar e não deixar ele ser desviado aí pelo caminho aí que tem. E a gente vê que a facilidade é muito grande, né, doutor? E cada vez mais, né? Até porque hoje a tecnologia volta bendito do celular, as pessoas se comunicam assim numa velocidade muito grande, né? Vamos lá falar um pouquinho dos nossos amigos Tarano, que é no restaurante Del Rey, né? Um, dois, melhorou. Vamos fazer aqui. Dá de um jeito, vai do outro. Vê se melhorou. Melhorou. Aqui a gente é rapidinho.
Hall Center do César e da Simone. Nós dois não vamos ter como ser fregueses dele, né? Cabeleireiro não é nosso problema, né? Deixa isso pra lá. Desculpa aí, viu, Cezão? Vamos lá, só a barba lá, olha lá. Um abraço, César e Simone. Esquina Bar e Restaurante, nossos amigos lá. Um abraço para todos vocês. Geladinhos Marizan, da Sandra e da Maria. Restaurante Cantinho da Ângela. Casa de Ração Roma, do Tec da Gilmara. E vamos lá. Estamos aqui direto de Ferraz e Vasconcelos, São Paulo. Uma noite agradável ao extremo, né? Chega de chuva hoje, né, Du? Vamos de estiagem. Agora são 20h25, mais comumente dito às 8h25. E estamos aqui batendo um papo sobre drogas. Se você tiver alguma pergunta, estamos aqui com o doutor Wellington, que terá o maior prazer em estar respondendo. Um abraço para o Fabinho, vereador Fabinho. Parabéns aí pela pista, Fábio. A Maria Fialho, minha amigona, Deus que abençoe. Saúde aí para você e para sua mãe. O Abílio, nosso amigo Abílio, Bilão, obrigado pela audiência, Abílio. Doutor, alguma consideração aí? Fica à vontade aí. Os Roberto, abraços. o Ailton. Fala, Ailton, um abraço para você. Obrigado aí pela participação aqui no podcast aqui do Roberto. Ele perguntou aqui, Roberto, doutor Wellington, pode falar melhor sobre DPOC e a proliferação das tabacarias e cigarros eletrônicos? Boa pergunta também, Roberto. O que é DPOC? É a doença pulmonar obstrutiva crônica. É uma doença que ela é causada ou pelo excesso do uso de tabaco e cigarro, DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. É uma doença crônica no qual o pulmão deixa de ter a capacidade de expandir. Ele deixa de ter a capacidade de expandir. Muitas pessoas têm essa doença. Ou ela fumou muito, é um decorrente do cigarro, a pessoa passa anos fumando, entendeu? Ou ela morou em casa de fogão a lenha, e as pessoas que estão usando narguilé, com certeza, vai desenvolver essa doença se usar o excesso. Porque uma hora de narguilé, Roberto, corresponde a 100 cigarros. Uma hora. Uma hora de narguilé. Escutem bem aí, o senhor e a senhora aí que acha que é bonito, né? Porque principalmente os adolescentes, né, doutor? Exatamente. É bom explorar isso aí porque tá uma febre, né? Uma febre. O narguilé, você acha que aquele carvão lá não vai entrar pro seu pulmão? Só muito ingênuo, né? Achar que não vai. Que o filtro, aquele ali, não vai entrar no pulmão, vai danificar, e você pode correr o risco, o nosso amigo Ailton aí que fez a pergunta, de desenvolver essa doença, chamada doença pulmonar obstrutiva crônica, que o pulmão perde a capacidade de encher e começa a acumular líquido lá dentro, aí o paciente tem aquela tosse produtiva, uma tosse de mais de 6 meses, não tem cura, Roberto. Então, isso aí eu lembro bem, até porque o pessoal da antiga, inclusive eu, meu pai e um primo, perdemos um primo que trabalhou na lixa. E entrava os abrasivos, que é aquele pó da areia, né? Que é feito o abrasivo. Acho que é fibromialgia. É alguma coisa assim. Nesse sentido, né? E o pulmão, para o pessoal entender, ele perde aquela função de sanfona, ir e vir. Né? O pulmão é uma bexiga, ele enche, esvazia, né? enche, vazia, é bem sensível. O cigarro, essas coisas vão entrando pela via aérea. Qual que é a função do nosso nariz? Impedir que se entre através dos pelos, através da tortuosidade do nosso nariz, evitar que essas impurezas cheguem até o pulmão. O pulmão é um lugar estéril, né? Não é para ter essas impurezas. Não aceita nada. Não aceita nada. Estranho. Se você comer uma farinha que você engasgar o pulmão já rejeita. Já vai tossir, vai engasgar. Já vai gritar, né? E a mesma coisa, esses poluentes aí que a galera usa, que vai causar essa doença aí. Como o senhor está aí nesses hospitais aí da Zona Leste e tem feito um trabalho muito bom nesse sentido e recepciona muito, o senhor já tem tido casos aí de problemas dessa natureza? Já chegou a pegar algum paciente com esse tipo de problema pelo narguilé em excesso, alguma coisa nesse sentido? Eu já peguei assim pelo narguilé, porque o narguilé não tem muito tempo, né? Então os pacientes que estão usando agora, eles vão sofrer as consequências daqui a uns anos.
A médio prazo. Exatamente, é lá na frente. O que ele vai perceber agora? Um cansaço, fadiga, indisposição, dor de cabeça, entendeu? Vai quer trabalhar, não consegue trabalhar, tudo isso aí. Fumou narguilé sexta, sábado, domingo, não vai aguentar, pô. Porque o pulmão, Roberto, a função dele é captar o oxigênio. E qual que é a função do oxigênio? Entrar na célula e ir para os tecidos, para a periferia, para o corpo, para o olho, para a boca. Da vida, né? Da vida, né? Através da célula. Você vai lá no seu pulmão, você joga as impurezas lá dentro, impedindo que isso ocorra, né? Isso a longo prazo, você vai ter consequências, pode ter certeza. O doutor está explicando aí essas doenças pulmonares, né? E a gente não poderia deixar de estar falando aqui que Ferraz está tendo um derrame muito grande agora das famosas tabacarias, né? E eu mesmo sou vítima de uma lá perto de mim. E o que acontece? Não tem fiscalização nenhuma. Então, nesse momento, a gente quer chamar a atenção aí do poder público, prefeita, para que tenhamos uma fiscalização, viu, seu Ramos? Vamos fazer alguma coisa em prol da sociedade aí. Não adianta ser comandante, tá cheio de estrela, cheio de pompa e na ponta não tem resultado. Nós temos que ter fiscalização nessas tabacarias, nesses barzinhos noturnos aí que virou um inferno na cidade, cheio de menores, uso excessivo de drogas, nem vou falar do álcool porque acabou sendo já uma cultura, mas falta fiscalização, sem contar que ninguém aguenta no outro dia levantar para trabalhar por conta da falta de respeito no geral. E fica aqui o apelo para que seja feito mais fiscalizações. Não adianta pegar a guarda, prefeito, e mandar fiscalizar a igreja, porque até onde eu sei, ainda nas igrejas não tá tendo narguile, né? Do jeito que está modernizando, né? Mas nas igrejas não tem, prefeita. Mas se a senhora quiser, como eu fui polícia há muitos anos, eu aponto aí alguns casos críticos aí que a gente está fingindo que nada acontece. Nota 0 para a senhora em segurança e em saúde na nossa cidade. Doutor, vamos falar um pouquinho da saúde aqui de Ferraz também, que não poderia deixarmos passar. Ferraz de Vasconcelos, com esse derrame de tantas drogas, tendo os CAP, tendo o hospital, a gente está progredindo, a gente está tendo o preventivo. Tem alguma coisa sendo feita? Porque eu acredito que é a educação e saúde que deveria, em tese, atacar esses problemas. Fala um pouquinho do seu ponto de vista, o que não é feito e o que deveria ser feito, por gentileza. A falta de assistência, Roberto, é o resultado lá dentro do hospital. Então, assim, o que eu percebo, se está chegando bastante jovem, adolescente, usuário de droga, ele não está tendo essa atenção adequada aqui, até do poder público, né? Então, assim, eu acho que a escola tem que abordar isso melhor, a comunidade, né, o serviço público ter um acesso, aí, uma comunicação direta com esses jovens, para poder abordar isso isso engloba muita coisa, Roberto. Então, um lazer. Se você tem um bairro que tem lazer, você vai diminuir. Você vai ter mais jovem lá praticando esporte e menos tempo para poder usar droga. Se você tem curso profissionalizante no lugar, né? Eu pego o exemplo dali de onde eu moro, ali na Bellarmine. Se tivesse uma quadra ali, se tivesse um centro de recreação ali para os jovens, com certeza eu não estaria ali conversando sobre droga. Tá. E também nesse tocante, eu quero parabenizar, doutor, que nós estivemos lá no Dia das Crianças, né? Foi uma ação muito bonita, o senhor fez um trabalho muito legal. E o que acontece? A gente percebe que as pessoas estão carentes de tudo, né? Ali nós participamos, ali eu tive o prazer de ser convidado, tá lá, e a gente vê que o pouquinho vira muito, né? Exatamente. É só ter boa vontade, é só ter olhos para isso aí. Exatamente. Estamos aqui direto do estúdio Nakachov, Ferraz Vasconcelos, São Paulo, agora são 20h34. Estamos batendo um papo com o Dr. Wellington aqui, falando de um tema muito importante, que são as drogas, e a gente quer agradecer a sua audiência, quer agradecer esse carinho, mandar um abraço para Cida Isidro, mandar um abraço também para Sema, minha amiga,
E a gente vai nos falando aí. Tem um monte de gente aí. E quem tiver também alguma pergunta. E também, como polícia, eu vou dizer para o senhor e para a senhora aí, viu? Não adianta a gente atacar os resultados, os efeitos e não atacarmos as células causadoras disso aí. Tem o traficante, denuncia. Traficante não é bonzinho, não, nunca foi. Não precisa dar nome, dar número, dar endereço. Pega através do telefone 181, liga para a Polícia Militar, liga para a prefeita que foi condecorada lá pela insegurança em Ferraz de Vasconcelos, porque eu não sei se existe medalha para uma cidade que está tão ruim em segurança. Eu estou falando com 35 anos de experiência. Estive aqui com o tenente Alex e a gente abordou tantos assuntos, doutor, e o que acontece? Está abandonado. Depois não adianta só reprimir, não. A quadra lá, inclusive, lá do nosso querido bairro Ione, foi feito um posto maravilhoso. Mas tem um espaço ali que poderia ser feita a quadra. Poderia. Deveria, né? Deveria, porque a galera lá não tem atenção para isso, não. Não tem. O que nós temos? Só a rua. A rua e o cemitério. Exatamente. Né? E aí, prefeita, tá na hora de fazer menos politicagem e pensar nas próximas gerações. Vamos ser estadistas. Eu vi a senhora aí hoje aí no campo aí, que também fazer um agradecimento pós-morte aí, enaltecer na pessoa da família, o secretário Tico, que nos deixou, né? E foi uma conquista dele, esse espaço aí no castelo, não foi a senhora não. E tem um monte de urubus, viu, seu Natelso? Urubus aí tirando foto, uns incompetentes que nunca fizeram nada pela sociedade, porque querem ser politiqueiros, nunca deram resultado de nada, tirando foto. Muito cuidado com essas pessoas aí, enganadores, caloteiros, ficam posando de ovelhas, mas são raposas, e eu conheço bem. Tomem cuidado, viu? E o que eu falo, eu me garanto. Doutor, toma uma coquinha aí, uma água, que eu vou falar aí do pessoal aqui, que senão essa direção aqui vai me dar as contas. Cesta Básica Fraterno, do nosso amigo Everton, foi para Poá, nos deixou. Foguetão Lanches, do nosso amigo Luciano. O Du não sai de lá, por isso que tá gordinho. Não dá pra gente ir lá não, doutor? Senão engorda muito. Parabéns aí pelos lanches, Luciano. De tal forma, da nossa amiga doutora Rosália, acupuntura, estética, enfim. Entra lá quebrado e sai consertado. Temos a Retífica MF, do meu amigo Fernando e Ângela. Sabor do Nordeste, do Kiko e Jackson. Parabéns, Kiko, pela postura, você sempre aguerrido. Começou lá na festinha domingo, lá, só parou quando terminou. Pessoa que só soma. É bom termos pessoas assim no time, viu, seu Natelso? E estamos aqui com a nossa técnica milhão aqui. Hoje soltou o microfone, deu um problema ali, mas isso é só para a gente melhorar aqui no nosso bate-papo. Petri, Vandrei, o Du e o Diego aí, agradecer aí o carinho que vocês têm tocado aí a técnica do nosso programa. Agradecer o doutor aí, o Wellington aí, que carinhosamente aí tá nos respondendo, nos deixando muita vontade com as respostas, explicando muito sobre drogas, e vou falar, tomem cuidado, porque juridicamente falando, pelo lado da repressão, é muito difícil, é muito duro ver um filho na mão de traficantes aí, e daqui a pouco quantos indivíduos eu não tive o desprazer de prender, porque acabou sendo empurrado para aquilo ali, para cadeia, por conta do traficante. Traficante não é bom, vagabundo não é bom, ladrão não é bom, eles não fazem nada de bem, eles vão dar uma sensação de proteção, essa sensação é muito cara. Lá na frente você pode pagar com a vida do seu filho, com a vida do seu neto, com a vida de um amigo, de um ente querido, um vizinho. Então tome muito cuidado, o traficante não é bom. Denuncie o traficante, porque nós não viramos uma Venezuela, nós não viramos um país aí onde as pessoas têm que perder os seus entes e nada a fazer.
Doutor, nós estamos aí já adiantando aí. Eu gostaria que o senhor fizesse algumas considerações, até porque estamos mesmo sendo meio injusto, que o senhor trabalhou o dia inteiro. Fala aí mais um pouquinho aí para a gente daqui a pouco encerrar aí. Vai estar efetivamente nesse século, esse novo século que daqui a pouco a gente vai estar entrando, o que ela vai trazer efetivamente de males para a sociedade? Bom, Roberto, resumindo, opa. Então, a nossa técnica dando uma pequena falhada aqui, mas nada que tirou a nossa atenção. Vamos lá, doutor. Podia filmar. Vamos filmar que vai pro Faustão. Então, depois eu quebro a cara dele, deixa ele. Então, Roberto, voltando à sua pergunta, né, um resumão aí em geral, a droga, cara, ela tem causado assim, danos grandes aí na população, né? E o que mais chama atenção, nós abordamos, é a atenção com o jovem, porque é o que nós mais encontramos aí, são os jovens sendo, né, entrando nesse mundo, né? Então, assim, um resumão de tudo aí, eu com essa experiência que eu tenho, graças a Deus, convivo, né? Porque assim é comum, né, Roberto, próximo da gente. E agora como médico eu poder ajudar a galera através da minha atenção. É mais ou menos isso. Não, tranquilo, doutor, foi legal. O que o doutor quer dizer é o seguinte, que tanto na parte profissional lá, na atividade, enfim, que é ser o médico nos hospitais, quanto também nos bairros, né? Sim. A gente convive, infelizmente, com uma gama muito grande. E o que mais nos entristece é que, infelizmente, as maiores vítimas são os jovens, né? Isso é patenteado, né? Vamos lá, doutor. Se ninguém aqui quebrar o microfone, se ninguém der um mergulho aqui, a gente termina o programa. Vamos lá. Paramos no sabor do Nordeste. Assados do Gu, Casa de Ração Araponga, do nosso amigo Rodrigão. FD Uniformes e Fardamentos Personalizados. Tô frito, frango crocante. Jéssica e o Luiz dos Ovos. A gente pega muito lá os ovos que o seu Luiz vende, da Jéssica lá, são ovos de primeiro mundo. Vou continuar aqui. Ricks Festa, da nossa amiga Esther, também brinquedos dos mais variados. Inclusive nos serviu lá na nossa festa, doutor. Foi bom, hein? A clínica do Dr. Rafu, da nossa amiga doutora Natália Teresia. Um abraço para vocês também. Tive lá esses dias aí e são muito simpáticos também, tanto quanto os funcionários. Um abraço para todos. O Henrique, da Art City, na Rua São Carlos, e mandar um abraço para o pessoal, na pessoa da Sheila Bacelar, fisioterapeuta, dos produtos Ortobacelar, produtos ortopédicos e hospitalares. Mandar um abraço para toda a equipe Roberto Souza, aos nossos amigos que pacientemente nos acompanharam, Rosimeire Miranda, a Sema, já falei, o Rodrigão, e mandar um abraço especial para todos vocês que estão aí nos acompanhando, fazendo perguntas e interagindo com a gente de uma maneira muito gostosa. Um abraço para o Tonho, vereador Tonho, para a esposa também. Estamos orando e torcendo também pela recuperação da sua cunhada, Dona Creuza, que ela logo possa estar no seio da família. Mandar também um beijão especial para minha mãe, Dona Domingas, que essa semana completou seus 79 anos, e a gente só tem que agradecer aí, que é uma pessoa que é a estrutura, né, o arcabouço da nossa família. A gente só tem que agradecer a Deus por ter uma pessoa tão de vibração positiva, uma pessoa que nunca baixa a cabeça para problemas nenhum. E na pessoa dela também mandar um abraço para o Jair, que fez aniversário.
a Carmen do Geraldo, a Carmen Oliveira, eu chamo de Pinheiro, mas ela não gosta, mas está tudo ali. Um abraço, Carmen, e na pessoa deles estender os nossos abraços a todos os aniversariantes. Doutor, já estamos se estendendo, o senhor está cansado, podemos finalizar? Eu gostaria, o senhor tem mais alguma coisa ou o senhor quer fazer as suas considerações finais já? Fique à vontade. Tem alguma pergunta? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Eu, então, Roberto, para mim é um enorme prazer, pô, eu poder... Ah, minha prima, mandando um abraço aí. Carolyn Katiuska, Roberto. Tá. O nome é difícil, né? O nome é difícil. Lá do Ione, lá de Que baixo. legal. Um abração aí, prima. Abraço, prima. E para mim, Roberto, é um imenso prazer eu poder, através, como eu acabei de falar, né, através da minha experiência, poder aqui bater um papo e de um lado científico, né, poder passar para... Claro que tem muito mais coisa, né? O A conhecimento gente só deu uma pincelada. só uma pincelada e de uma maneira descontraída para a galera de casa entender. E igual eu disse, para mim é um imenso prazer. Pode contar comigo sempre. Eu acho que de alguma maneira a gente consegue aí contribuir para alguém que viu aí, ouviu uma mensagem, entendeu, captou alguma coisa. E isso que eu acho que é o principal, né? Principal, né? Resultado. Exatamente. Né? Você fazer alguma coisa e você, através do seu conhecimento, você poder ajudar alguém ou mudar a vida de alguém. É isso aí, doutor. A gente quer agradecer a sua presença e dizer que nós se sentimos honrados aí de ter uma pessoa tão batalhadora, tão cabeça aberta e vizinho nosso aqui, parceiro. Dizer que é uma honra estar aqui contigo e dizer também que o programa é extensão dos seus anseios, da sua vontade. Quando quiser vir aqui abordar outros assuntos e vou estar te incomodando, vai ser um prazer que nós vamos estar discutindo outras coisas importantes, né? Porque são assuntos que ajudam muito, né, doutor? Exato, com certeza. A saúde é tudo, né? É tudo, né? Você ter conhecimento e você buscar isso, cara, isso é bom. Então, se a gente puder contribuir, e principalmente para nós aqui, a grande galera que assiste aqui são aqui do bairro, né? Eu acredito que depois, no outro dia que eu fiz aquele podcast com você, na rua, a galera comentando, e aqui não vai ser diferente, então, pra gente, eu acho que é bom pra caramba. Estamos à disposição. Agradecer a sua presença aqui, doutor. Obrigado. Agradecer a toda a equipe aí, na pessoa do seu Natelso. Hoje ele deu um mergulho aí, hoje ele foi o forte do programa aí. Nós vamos fazer um programa com ele só para ele explicar essa técnica aí, né, doutor? Foi bonito de ver. É que vocês não viram, mas nós vimos. Agradecer o senhor e a senhora que com muita paciência nos ouviu, interagiu conosco e dizer que é sempre um prazer estar junto com vocês, tirando dúvida e trazendo pessoas maravilhosas, feito o Dr. Wellington. Quero agradecer a todos pelo carinho e, em nome de Deus, até a próxima. Que Deus abençoe a todos.